né? Enfim. Buenos dias, professor. Não vou falar porque meu áudio é ruim. Tá bom, Amanda. Fica tranquila. Tá bom? Sossegada. Fica sussa. Galerinha linda do meu coração, então, hoje, sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Hoje é uma data emblemática. Acho que vocês sabem por quê, né? No dia 11 de setembro de 2001, a esse horário mais ou menos, as torres do World Trade Center, falecido World Trade Center, estavam em chamas após serem atingidas por 2 aviões. Foi o maior ataque terrorista do século XXI até o momento. Né? Professor, aconteça algum outro ainda. Oi. Você já é o terceiro que falou isso hoje. É porque assim, esse é um tipo de acontecimento que vocês não eram nascidos ainda, né? Mas esse acontecimento, pessoal, é o tipo de fato que perguntem para os pais de vocês, irmãos mais velhos, professores, todo mundo lembra o que estava fazendo nesse dia, na hora em que isso aconteceu. Todo mundo lembra. Eu estava nessa hora, a minha mãe trabalhava num prédio como zeladora e eu estudava à tarde. E de manhã eu ficava no prédio lá com ela e ficava dando uma de piada de prédio lá, né, de manhã, e ficava estudando, brincando, assistindo desenho e tal. E eu tava vendo televisão na hora. E tava passando um desenho do Dragon Ball. E aí interrompeu tudo, e entrou aquele plantão macabro lá e tal, e enfim, deu no que deu. Todo mundo lembra que tava fazendo esse dia. Mas é um acontecimento, alguns estudiosos até dizem, que é o início do terceiro milênio se dá no 11 de setembro de 2001. O início do século XXI se dá nesse dia. Alguns dizem que esse é o grande marco, o grande dia do início do século. Né? Mas é um acontecimento que fez a humanidade ter um olhar um pouco mais voltado para a paz, né? Em tempos assim difíceis. Mas, enfim, foi um fato marcante, um fato muito triste, mas que também o próprio Estados Unidos, anos antes, cometeu um grande atentado, que foi as bombas atômicas, né, no Japão. Então eles também já haviam feito um ataque semelhante ou até mesmo pior. Os dois ataques são terríveis e nenhum deles deveria ter acontecido. A gente sabe disso. Beleza? Só para recordar esse dia aí. Deixa eu tomar uma... Oi, pode falar? Pode falar? Tem um negócio que falam que eu vejo uns vídeos loucos lá e tem o negócio do efeito Mandela. Não sei se você já ouviu falar. Não sei o que é. Um negócio que um monte de gente fala que aconteceu, só que na verdade tem gente que vê que, tipo, tem estudos que mostram lá que não aconteceu. Esse negócio do Dragon Ball no dia do 11 de setembro, tem muita gente que acredita que a emissora cortou no momento que o Goku tava lá bloqueando. Só que não passa de um grande efeito Mandela, porque falaram que não tava passando Goku na hora. Pois é. É uma coisa muito louca, eu lembro. Eu me lembro de estar assistindo, né? Eu acho que era Dragon Ball. Mas já ouvi falar disso aí, que dizem que não estava passando e tal, que a Globo não interrompeu o desenho. O que eu lembro, pessoal, deixa eu tomar um gole de água no meu copo do furacão aqui. Saudações rubro-negras aí pros rubro-negros. Manhã de Atletiba, já estou sofrendo antecipadamente, mas enfim. O engraçado... Atlético tá indo bem, né? Bem mal, né? Tá complicado. Bem mal. Faz 84 anos que a gente não ganha um jogo. Bom, mas voltando para o 11 de setembro. Esse foi um fato que, naquele dia, o mundo todo ficou assustado. O mundo todo ficou assustado. Eu tinha 7 anos. Eu fiquei assustado. Né? Mas criança também, né? Vai acabar o mundo, que legal! Né? Tipo, criança retardada às vezes, né? Vai cair um avião aqui, maravilha, né? As bobeiras que a gente pensa. Mas eu lembro, eu morava na época em São José dos Pinhais. E minha mãe trabalhava de diarista, né? E naquele dia ela ia limpar um apartamento na parte da noite e passar roupa no apartamento, né? De uma mulher muito simpática, por sinal, uma enfermeira. E ela falou assim pra minha mãe, olha, é muito tarde para a senhora voltar para sua casa de ônibus com seu filho à noite, né? Pós aqui então, né? Eu vou estar de plantão no hospital, a senhora pode dormir aqui no meu apartamento. Que foi o que a gente fez. Só que eu lembro que naquele dia, o apartamento acho que era no 20º, poucos andares lá no centro de Curitiba, e aí muita gente estava com medo,
né, com medo que um avião viesse bater no seu prédio a qualquer momento, assim, de tão assustador que foi, sabe? Então eu lembro que eu fui, né, eu saí com minha mãe para ir no mercado no mesmo dia, depois na rua, na padaria, já escutava o povo falando assim, nossa, mas será que vai bater um avião no nosso prédio? Quem que é do Brasil, gente? Não é do Brasil, imagina. Né? No Brasil só, né? E aí criou-se um pânico, assim. Foi uma coisa assim, que deu muito medo. E, claro, isso desencadeou depois a guerra que teve, uma pequena guerra no Iraque, em 2003. Aí veio a prisão do Saddam Hussein, veio a morte do Saddam Hussein e a morte do Bin Laden depois também, em 2011, se eu não me engano. Mas foi um fato marcante para a humanidade. Digamos assim que os seres humanos repensaram um pouco da sua vida, um pouco da sua existência nesse fato terrível que foi o 11 de setembro. Mas eu entro nesse assunto por quê? Porque hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo do nosso bimestre sobre vida e morte nas concepções religiosas. Tá? Antes disso, porém, a nota da tarefa 3. Já corrigi aqui a tarefa 3, corrigi ontem. Até o fechamento desta edição, os seguintes tinham me entregado e os seguintes têm as seguintes notas. Amanda Salles, 10. Amanda Rosa, 08. Ana Luísa, 10. Anthony, 08. Brian, 09. Brenda e Bruno, 10. Diogo, 09. Evelyn e Giovana, 10. Gustavo, 09. João Paulo, João Vitor e Cauane, 10. Lívia, Lucas, Luísa, Manuela, Miguel e Nathalie, 10. Pedro, 08. Rafael e Estela, 10. Quem não entregou ainda, pelo amor de Deus, Buda, Maomé, sei lá mais quem, entreguem o quanto antes as suas atividades, por favor, tá? Para depois não ser um probleminha aí para vocês na decorrência do bimestre. Opa, muito bem, tá bom? Então, eu estou começando com vocês falando sobre o 11 de setembro, porque justamente nós vamos entrar nesse assunto sobre vida e morte. Tá? E quando nós falamos sobre vida e morte, a gente sempre fica com um pouco de medo, né? Pensar, sim, o professor vai falar de morte, né? Vai morrer? O que é isso? Não, a gente vai morrer, uma hora a gente vai morrer, todo mundo vai morrer um dia. Quando a gente termina um dia, não sei se a gente fala mais um dia ou menos um dia, porque você dá menos um dia. Mas, enfim, eu quero propor para vocês hoje uma reflexão bem interessante, primeiro sobre a vida e, na sequência, alguns dados históricos sobre a morte. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Hoje não tem crise existencial, tá, Manuela? Não sei. Eu sempre trago para vocês um trecho de um livro, alguma coisa assim. Hoje eu vou trazer um trecho de um vídeo para vocês, que eu vou passar daqui a pouquinho. Vai ser bem útil. Bom, desde os tempos mais remotos, muitas pessoas consideram a morte um assunto delicado e misterioso. Pensar na morte implica pensar na vida. Aqui é a vida, ó. Beleza. Afinal, são dois aspectos de uma mesma realidade. Ainda que a ciência busque teorias para explicar a origem da vida e o que ocorre após a morte, muitas pessoas encontram essas respostas em narrativas e crenças religiosas. Bom, aqui, por muito tempo, houve uma discussão. A gente já estudou sobre isso, né, no começo do ano, sobre religião e ciência. Houve uma discussão tremenda e, mas a religião é contra a ciência é contra a religião. Gastou-se muito tempo com essa discussão. A gente sabe que não são contrárias. Religião e ciência não são contrárias, mas se complementam. A própria ciência usa-se de elementos religiosos para explicar algumas questões e a religião também. Vou dar um exemplo. No Vaticano, em Roma, na sede da Igreja Católica, existe uma Pontifícia Academia de Ciências. Nós temos diversos padres e outros estudiosos ligados à ciência, à astronomia. Né? Inclusive, eu conheço um padre que conhece um padre lá de Roma, que ele é padre e astrônomo. Não astrólogo, tá? Astrônomo, não é nada a ver com signo, é astrônomo. É com estrelas e planetas, etc. Então a gente vê como esse diálogo religião e ciência existe e é presente e ele tem que continuar existindo. Porque ele faz também que as coisas aconteçam de maneira mais sadia, saudável
para todas as pessoas, né? Isso vai acontecendo com o passar dos tempos também. Tá? E aí, quando a gente entende um pouco disso, claro, cada religião tem a sua forma de se expressar sobre isso. Mas o ponto principal de todas elas, um ponto em comum, todas aceitam é que a morte é um fato inevitável, né? Uma hora vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E interessante que todos os anos, né, que nós já vivemos, nós já passamos pelo dia da nossa morte, né, durante o ano. A gente não sabe qual que é, mas todo ano a gente passa por esse dia, que um dia vai chegar. Olha, mas vai que a pessoa morre dia 29 de fevereiro. A cada 4 anos ela já passou por esse dia, então, né? Então. Em algum dia ela já passou por esse dia. Você é o bichão mesmo, hein? E aí, isso é possível de acontecer. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso. Quando a gente fala sobre morte, nós temos que pensar também na vida. E não pensar a morte em um aspecto negativo. Ai, meu Deus, agora vai acontecer, gente. Né? Para alguns mais cedo, para outros mais tarde. Para minha avó aconteceu com 104 anos. Né? Para outras pessoas acontecem, para bebês acontecem com minutos de vida. Né? E assim vai. Óbvio que a morte traz toda uma questão sentimental. Perder um ente querido, um amigo, implica tristeza. E é óbvio, né? Essa pessoa não fica triste por perder o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o avô, a avó. Sei lá, tem alguma coisa errada. Né? Então, mas antes de chegar... Por que as pessoas, quando chegam a pensar sobre a morte, acabam tendo uma visão um pouco negativa? Porque não refletem sobre a vida. E é importante pensar sobre a vida também. Nossos objetivos são identificar concepções sobre a origem... Está passando um bicho aí na tela da Manuela, acabei de ver. Identificar concepções sobre a origem da vida e da morte por meio do estudo dos mitos de algumas religiões. Compreender os sentidos de vida e morte pela análise de diferentes rituais funerários. Conhecer algumas atitudes tomadas diante da morte em diferentes culturas. Bom, eu quero colocar para vocês, então, um vídeo aqui. Na verdade, a leitura de um texto, né? Que ele disse que é do Shakespeare, mas não é do Shakespeare não, tá? É fake news. Mas não é porque não é do Shakespeare que não é um texto bom. Esse texto, ele fala muito sobre a vida. Então, eu sempre uso esse texto com os meus alunos, vou usar com vocês também agora, óbvio. Então, deixa eu colocar aqui. Isso, vamos aqui. O nome desse texto é O Menestrel. Deixa eu colocar. Só me indicam se estão, quando começar, se estão escutando certinho. Estão escutando? Você aprende. Depois de algum tempo você aprende. Deixa eu só voltar aqui então. Aí preste minha atenção no texto. Você aprende. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se. E que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida.
Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas aonde está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Não é dele, mas tudo bem. Bom, então, pessoal, esse texto aí é um pouco pesadinho aí, né? Mas eu gosto muito dele. Quando eu fazia estágio, eu era só estagiário, em 2000 e faz tempo já, eu usava eu dava aula para alunos de sexto, sétimo, oitavo, nono, médio, né, grande, pequeno, e aí eu usava esse texto no começo da aula para fazer uma provocação com os alunos, né? E eu acho um texto muito válido, que ele traz reflexões assim que ficam ecoando conosco assim por um bom tempo. Eu sempre digo, cada vez que eu vejo esse vídeo, né? Quem colocou aqui, o Valdir já mostrou para vocês esse texto?
Umas 500 vezes. A gente já Umas teve 500 vezes. Ó, Milhão de vezes. vou falar pra ele depois, mas não foi combinado, eu não sabia. Mas decorando a letra já. É, Não, depois eu já. que beleza, hein? Senhor, você prometeu que não ia ter crise existencial hoje. Eu não estou. Bom, cada vez que eu escuto esse texto, né, leio esse texto aí, eu vejo palavras diferentes, assim, né, frases. E hoje eu anotei a seguinte aqui, eu sempre anoto quando eu escuto. Não se deve se comparar com os outros, mas com a melhor versão de si mesmo. Eu vou falar por mim agora. Eu tenho uma tendência muito grande de querer me comparar com os outros, sabe? Ah, outro professor é assim, outro é assado, tal. Outros jovens, outros amigos meus da minha idade já estão assim, 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 nananã, tal. E eu, como é que eu estou? Então, acho que é um grande erro esse que nós temos. Então, a gente tem que... Desde o sexto ano ele mostra pra gente, olha que beleza. Então, eu trouxe esse vídeo só uma provocação para vocês pensarem. Vai servir para a tarefa de daqui a pouco, e vocês terão. Vamos continuar aqui, então. E a vida é isso, né, galera? A vida é isso. Né? E vejam só o que ele colocou ali, né? O mais importante não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E, falando em comparação, eu pensava sempre, né? Ah, mas tal amigo meu já casou, tal. E eu, como é que eu tô? Ah, eu vou pro noivado agora. Comprei a aliança de noivado essa semana. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Ah, que beleza. Essa semana aí, ó. Agora é só armar o pedido, né? Bom, enfim. Professor, Oi. é que nem aquele negócio que você vê no Face, tipo, os amigos lá. Um tá se casando, outro tá tendo bebê, outro tá ganhando um bônus no emprego, daí tem a gente da sala que só tem computador. Agora o computador tá bala, só depois de 5 anos tá top. Bom, se for computador, né? Eu vejo diferente. Eu vi uma assim esses dias, né? Teus colegas de faculdade lá, tudo com filho já, tal, né? Você, daí é mais do Zeca Pagodinho, assim, com um copo de cerveja. Oh, tudo bom? Bom, vamos continuar nosso conteúdo. Há muito tempo, os seres humanos buscam diferentes maneiras de lidar com a morte. Para o filósofo Edgar Morin, a angústia do ser humano diante da morte ocorre porque somos os únicos seres vivos que têm consciência da própria finitude, ou seja, de que a vida tem um fim. O próprio sepultamento das pessoas, dos corpos das pessoas, ele surgiu, né, o sepultamento surge como uma maneira de lidar com a morte, de demonstrar cuidado com os entes queridos que faleceram. O modo como uma sociedade ou um grupo enxerga a origem e a essência da vida se reflete nas suas crenças a respeito da morte e nos procedimentos de cuidados realizados com o falecido. Opa, voltei. Nós vamos ver aqui, então, sobre as sepulturas no Egito Antigo. Tá? Vou trabalhar com vocês isso hoje, daí vocês já vão para o exercício daqui a pouco. Bom, construídas por volta de 3.000 anos antes de Cristo, as pirâmides, estruturas sofisticadas, eram associadas ao culto aos mortos, pois elas guardavam o corpo do faraó, a pessoa mais importante do Egito, né? O faraó. E aí, né, as pirâmides dão um primeiro exemplo do que seria isto, né, lá no Egito Antigo. Os egípcios acreditavam que a morte consistia num processo no qual a alma se desprendia do corpo, iniciando uma nova etapa de existência. Como o corpo era considerado a morada da alma, eles acreditavam ser necessário preservá-lo da melhor maneira possível e, por isso, desenvolveram uma técnica de conservação do corpo. Hoje, o nome disso aí é Botox. Não, tô brincando, né? Não. Hoje, você sabe que se você deixar um corpo no formol, ele permanece. Na PUC, em 2014, estava no meu último ano de faculdade, nós tínhamos uma matéria chamada Filosofia da Mente. E aí nós fomos na PUC, lá no Rebouças, no Prado Velho. Na PUC tem um lugar, né, uma espécie de laboratório, um museu de anatomia. E aí nós vimos alguns corpos guardados no formol na PUC. E aconteceu um negócio muito interessante, porque o cheiro é terrível. O formol, teu olho começa a arder, né? É terrível. E aí você entra, primeiro você começa a ver umas partes de corpos assim, né? Braço, perna, cabeça, olho, os negócios tudo no formol assim. Fetos que tiveram má formação e acabaram não nascendo, né? E aí
nós chegamos num lugar onde ficam corpos inteiros conservados. E aí o cara foi abrir lá, né, para nós vermos. E imagine um freezer assim, um freezer. Ele vai abrir o freezer, daí tá cheio de formol lá. Ele pegou como se fosse uma vara de pescar e puxou o corpo, assim, o corpo inteiro, conservado no formol. Aquele cheiro terrível, né? Era cheiro ruim e ardendo. Assim, é horrível de ver. Tinha cérebro do lado lá também. Quando eu olho do lado, uma senhora, que acho que é a zeladora que era a zeladora lá, estava fazendo limpeza, já acostumada, olhando o corpo no formol, descascando uma mimosa bem de boa lá, chupando uma mimosa, comendo uma mimosa lá, bem sossegada, bem tranquila, né? Comendo lá do lado dos corpos no formol. Essa é uma forma de conservação dos corpos para estudo. A forma mais comum que nós temos de pós-morte é o sepultamento, né? Embora exista hoje em dia ainda, exista, né, hoje a cremação, e antigamente existiam outras formas aí também. Falam muito que vai existir, né, a conservação em gelo, né, criobiologia, alguma coisa assim, se não me engano, igual ao Capitão América, né? Você vai ficar no gelo lá, depois você volta e tal. Mas o Egito Antigo era baseado nesta ideia aqui que nós temos, tá? Nas pirâmides. As pirâmides, quando a gente vê na televisão, nos livros de história, ou pessoalmente, quem já tem oportunidade, ou quem irá um dia, as pirâmides, elas justamente ajudavam nessa conservação do corpo do faraó, e era um lugar sagrado, né? A pirâmide era um lugar sagrado. Aí temos 3 tipos. Temos essa daqui, chamada de mastaba, essa daqui primeira, constituída por uma câmara funerária cavada profundamente no solo e sobre a qual se erguia uma estrutura baixa, de paredes inclinadas para o centro, topo plano e base retangular, feita com tijolos de lama cozidos ao sol. Então aqui é um primeiro exemplo de pirâmide, parece até um campo assim, um pouco mais largo. Aí tínhamos a chamada pirâmide de Djoser, a pirâmide de degraus, também conhecida como pirâmide de Djoser. Foi construída para o sepultamento do faraó Djoser. Não diga. Considerada a primeira pirâmide a ser erguida no Egito. É uma estrutura formada por 6 mastabas sobrepostas. Foi construída para que o faraó estivesse mais próximo do deus Sol. E a mais famosa, que é o conjunto das 3 pirâmides em Gizé. É considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a única a permanecer inteira até hoje. A maior das pirâmides é a do faraó Quéops, conhecida como a Grande Pirâmide, e levou 30 anos para ser finalizada. Daí, pessoal, na aula que vem, eu vou fazer com vocês aqui, né? Vamos continuar o nosso conteúdo, e aí falaremos sobre os sepultamentos, as ideias, né, de vida e morte na Roma Antiga. E aí nós vamos entrar depois, acho que já na semana que vem, também em alguns mitos de criação da vida. E aí no dia 25 a gente faz a revisão para a prova. Só relembrando, quem estava comigo na aula hoje: Amanda Salles, Ana Luísa, Brian, Brenda, Bruno, Camille, Diogo, Heloíse, Evelyn, Gabriel, Gian, Giovana, Guilherme, João Paulo, João Vitor, Cauane, Lucas Antônio, Luísa, Manuela, Miguel, Nathalie, Pedro, Rafael, Sara, Estela, Vitor e Yasmin. Faltou chamar alguém? Eu, professor. O Arthur. Arthur, beleza. Quem mais? Eu, Lívia. Ah, Lívia, beleza. Lívia, desculpa. Arthur e Lívia. Então tá bom. Vamos lá para o Classroom, vou mostrar para vocês qual é a tarefa de hoje, a tarefa 4. Hoje é bem simplesinho, são 2 questões hoje aqui para responder. A primeira está de acordo. A primeira, qual era a função das pirâmides egípcias? Vai responder. E a segunda, baseado, o que para você, o que é a vida? Responda aí para mim. Manuela, olha a crise existencial aí. Pessoal, a questão 2... Contrário da morte. Pode ser também. A questão 2 é uma questão bem pessoal, tá? Então, não respondam assim, a vida é legal. A vida tá uma... Né? Pensem assim, reflitam e aí escrevam ali. Não fiquem apenas fixados na questão da nota. Tá? Então é isso, já entrem no Classroom, vão fazendo. Tem alguns alunos que estão com
tarefas em atraso, vão fazendo. Tem gente que não fez nenhuma tarefa ainda, tá? Não quero expor ninguém, não vou falar ninguém, mas tem gente que não fez nenhuma das 3 tarefas ainda. E se não fazer, vai dar problema, tá bom? Eu vou encerrar por aqui, que eu preciso fazer uma ligação um pouco urgente agora. Aí vocês podem ir pro Classroom e aí fazer a tarefa de vocês. Belezinha? Beleza. Alguma Aham. dúvida?